Oi, aqui é a professora Selimara e nessa aula de hoje é a parte 2 de ossificação e a gente vai falar sobre periósteo e crescimento do osso em espessura, como que os ossos crescem em espessura. Joinha? Então, aguardo você se inscrever aqui no canal para a gente aumentar o nosso público. Deixa o seu joinha para ajudar a gente a produzir mais vídeos assim. Ativa o sininho para você receber as novidades e aguardo os seus comentários aqui no nosso vídeo do canal, ok? Estou esperando você. Fica aí, roda a vinheta. O periósteo é tecido conjuntivo e no caso do periósteo, dos ossos dos indivíduos vivos, ele apresenta duas lâminas. Uma lâmina chamada osteogênica, que é mais profunda, e uma lâmina fibrosa, que é mais superficial, que é chamado periósteo mesmo, tá? Periósteo fibroso. Nesta lâmina fibrosa passam os vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos e os nervos, eles fluem por esta lâmina fibrosa. E a outra lâmina mais interna é a chamada lâmina osteogênica, porque ela tem a capacidade de estimular a produção de fibroblastos, e a partir dos fibroblastos, você pode produzir células ósseas jovens, chamada osteoblastos. Blasto é jovem, então ósteo, célula óssea. Os osteoblastos são as células jovens do osso, que são capazes de produzir muita matriz óssea e de se desenvolver, eles estão crescendo e se desenvolvendo. Enquanto os osteócitos são aquelas células ósseas que estão já com uma matriz óssea mineralizada, rija, que já estão adultos, tá? E osteoclastos, osteoclastos são as células que vão destruir a matriz óssea para que possa haver constante renovação. Aqui é um corte histológico de uma trabécula óssea. Nós temos os osteócitos aqui, tá? Aqui no meio da trabécula. E na periferia da trabécula, uma fileira, que era aquela célula que ele estava lineando a trabécula, que são os osteoblastos, que são responsáveis pela síntese da matriz óssea. Então, eles vão sintetizando a matriz óssea e vai crescendo essas trabéculas. Elas vão ficando mais densas e elas vão crescendo e remodelando o osso. Ele vai remodelando toda aquela trabécula óssea através dos osteoblastos. E aqui no meio, a gente tem o osteócito, que ele é responsável pelo quê? Pela essa formação trabecular. Ele fica responsável por manter essa trabécula nutrida e por manter a parte nutriente da trabécula óssea, para que ela não degenere. Aqui nós temos o quê? Que pere a parte osteoide, ó, aqui é uma trabécula óssea, ó, na periferia dela aqui é um osteoblasto, e aqui perto da trabécula, se ela estiver em crescimento ou uma remodelação óssea, nós temos a presença dos osteoblastos. Os osteoblastos, então, eles vão fazer uma matriz óssea nova, né? Blasto, uma célula nova, certo? Osteoblastos. E os osteoclastos, que estão essas células aqui, multinucleadas, como já está falando, osteoclasto, ele vai reabsorver a trabécula. Por que acontece isso? A gente tem que, quando existe a remodelação óssea, se a trabécula óssea ela já está formada, ela está um osso rígido, ele tem que ser reabsorvido, retirar aquela parte calcificada, para que os osteoblastos façam uma nova trabécula e remodelem o osso para o crescimento. Então, existe uma absorção e existe um crescimento, e assim ocorre a remodelação óssea. Como que o osso vai se formando, então, ali? Porque o osso depende necessariamente da vascularização. A gente já mostrou que existe muita vascularização no osso, então os vasos sanguíneos se proliferam, eles vão se ramificando.
Olha que bonitinha essa representação. Todas essas imagens que eu tirei do Tortora, tá? Então, vocês podem olhar lá no Tortora, que era um livro que vocês usavam muito, mas ele tem essas imagens muito elucidativas, e eu recomendo que vocês olhem lá. Então, você tem o periósteo e os vasos sanguíneos, que o osso está se formando, né, a partir dos osteoblastos. O periósteo envolve o vaso sanguíneo, porque ele é tecido conjuntivo, vai proteger o vaso sanguíneo. E aí ele se destaca do periósteo, formando o endósteo, que fica dentro do osso. Esta proteção aqui é o quê? É periósteo. E o periósteo tem o quê? Tem a camada osteogênica. Então, o que ele faz? Começa a estimular aqui e formar osteoblastos. Esses osteoblastos vão se desenvolvendo em aspecto lamilar. Então, ó, lamelar, formando o quê? O sistema de Harvers em torno do vaso sanguíneo. E assim vai se formando o osso compacto. Então, isso acontece nas extremidades, nas laterais, nas porções mais superficiais do osso, a formação do osso compacto. Então, veja aqui na diáfise, acontece também aqui na epífise, ó, que tem osso compacto em torno da epífise, mas ele fica muito mais bem estruturado na diáfise. E como então que a cavidade medular, ela vai crescendo dentro do osso? Se a gente só está falando em formação de osso, né, em osteoblastos, se transformando em osteócitos, como que ele vai formando? Simples. Lembra que a gente comentou que existem os osteoclastos, que fazem a ressorção óssea? Então, eles estão bem próximos aqui dessa região do endósteo. Então, observe nesta imagem aqui, a gente tem um corte de uma diáfise óssea. Conforme o osso vai crescendo, ele vai crescendo no sentido da espessura, né? Vai depositando cada vez mais osso no entorno. Ele vai crescendo aqui. E aí ele iria ficar um osso cada vez mais espesso, até se tornar maciço. Como nós não podemos ter ossos maciços por conta do peso, os osteoblastos se localizam nessa região mais interna e vão fazendo ressorção óssea. Então, conforme o diâmetro da diáfise vai aumentando pela produção dos osteoblastos, os osteoclastos vão fazendo a ressorção da região interna e vão deixando uma espessura adequada para o osso não ficar tão pesado, mas se tornar resistente a suportar o nosso peso corporal. Ok? Então, a gente sacou o seguinte, primeiro, a ossificação endocondral da placa epifisária é responsável pelo crescimento do osso em comprimento, e a ossificação vinda do periósteo, junto com os osteoclastos, com a ressorção dos osteoclastos, são responsáveis pelo crescimento do osso em espessura, tá? Então, os ossos que não crescem em comprimento vão crescer em espessura pela ação do periósteo. E o que é legal ressaltar aqui? Se o periósteo tem essa capacidade, vamos lembrar o seguinte, por que é recomendado para idoso ou para criança, para crescer mais adequadamente até o seu código genético, ou para idoso, fazer atividade física de resistência, de força? Porque quando o músculo tem a extremidade que se prende ao osso. E o músculo se prende a tecido conjuntivo, né? O tendão é tecido conjuntivo, ele não se prende diretamente ao osso, ele se prende ao periósteo, que é tecido conjuntivo. Quando o músculo contrai, ele traciona o tendão e o tendão traciona o periósteo, por sua vez, traciona o osso. Quando o tendão transfere tensão para o periósteo vai responder com o quê? Ossificação. Por isso que nós temos os acidentes ósseos, que são as protuberâncias, tubérculo maior do húmero, trocânter maior do fêmur, tudo isso são o quê? Pontos onde o tendão se prendeu ao osso e foi tracionando, e essa tração foi sendo estímulo para o periósteo depositar cálcio ali. Como também, se a gente tiver duas vértebras que estiverem estimulando o seu periósteo pela posição, pela postura, ali vai se formar uma espícula óssea, uma osteofitose, porque vai desenvolver osso pelo estímulo do periósteo. Isso vai acontecer sempre. Então, se você
estiver estimulando o seu periósteo, você vai estar estimulando a ossificação e a resorção óssea também vai acontecer, então você está renovando o osso e fortalecendo o osso, tá? E aí, o que você achou desse vídeo? Aprendeu um pouco? Clica aqui, deixa o seu joinha, põe comentário, eu estou esperando seus comentários para poder ir lá e responder, beleza? Fica com a gente, dá o joinha, fica no canal, tem mais vídeos interessantes. Até a próxima!